Aleluia, Deus é bom. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por esse momento, Pai, na Tua presença. Pai, nós colocamos o nosso coração disponível, Senhor, para ouvirmos do Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para recebermos e acolhermos as Tuas verdades, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, seja livre nesse lugar. Nós dispomos, Pai, a nossa vida, o nosso entendimento, Senhor, tudo que nós temos, Pai, para que o Senhor fique livre, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo que nós teremos agora, Senhor, de ministração da palavra, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra que é soberana, Senhor, que é a verdade eterna, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Ian, tu poderia ficar? Alguém traga uma cadeira aqui para Ian, por favor. O louvor, obrigada. Vai ficar aí, pronto. Ótimo. Então, nós estamos falando esse mês sobre saúde e cura divina, certo? Então, todos os nossos cultos nós estamos falando sobre esse tema. E, novamente, hoje eu vou trazer algumas bases bíblicas, algumas referências a respeito do mesmo assunto, né? Mas vou falar um pouco também sobre a obra redentora de Jesus, porque não tem como a gente falar de cura, na verdade, nenhum assunto bíblico sem Jesus, né? Sem irmos para o sacrifício perfeito de Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E se Deus permitir, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a autoridade para curar. Amém? Queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nós conhecemos, né? Nós já ouvimos falar que Deus ele criou o homem, né? O homem, a sua imagem e semelhança. E quando eu falo homem, se referindo ao homem e à mulher, à humanidade. E no versículo 28, Deus diz assim a palavra de Deus: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, amados, Deus ele deu ao homem a autoridade, quando ele criou, sobre toda a terra, para cuidar, para estar ali realmente dominando, né, sobre o restante da criação do Senhor. Então, houve uma autoridade que nos foi dada. E, como nós sabemos, né, o homem ele desobedeceu ao Senhor, comeu do fruto proibido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, ele fez com que o pecado entrasse, né, no mundo, e agora o homem passou a viver uma condição de pecado. E essa condição de pecado, ela fez com que houvesse morte espiritual. Então, o homem, ele, assim que a humanidade, né, representada ali por Adão e Eva, assim que eles desobedeceram ao Senhor, automaticamente eles morreram espiritualmente. E como consequência, anos depois, eles morreram também fisicamente. Então, o pecado ele entrou, e a Bíblia diz que quando o pecado ele entrou, ele trouxe também morte. E, amados, no momento do pecado, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, eles deixaram com que esse domínio que o Senhor tinha dado a eles, agora fosse dado a Satanás, fosse dado agora ao pecado. E o homem ele se torna agora escravo do pecado, dado às paixões mundanas. Eu queria que vocês fossem lá para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos,
para lhe obedeceis, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Amados, só reforçando aqui, nós vemos aqui a palavra dizendo que nós éramos servos do pecado. Então o homem ele estava nessa condição. E ainda lá em Efésios capítulo 2, queria que você fosse para lá. A gente vai reforçar um pouco mais, vendo algumas bases bíblicas. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, amados, nós vemos aqui que diz assim que o príncipe das potestades, no versículo 2, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele operava em nós quando nós éramos pecadores, quando nós ainda não tínhamos aceitado o sacrifício de Cristo. Essa era a nossa condição de pecado, condição dominada pelo pecado, uma condição que nos fazia filhos da ira, uma condição que nos fazia merecedores de uma ira justa. Amém? Nós merecíamos, amados, morrer e irmos para o inferno, porque nós desobedecemos, nós pecamos. Não havia em nós nada que pudesse nos justificar e chegarmos até Deus. Não havia em nós, né? Como até meu marido gosta bastante de pregar nas ministrações dele a fala de Jó, né? Não há quem faça esse intermédio entre o homem e Deus. Não havia quem pudesse se colocar entre nós e Deus. E nós simplesmente estávamos condenados à morte. Eu queria que você fosse agora para 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3. Nós vamos ver, amados, que, como eu já falei, o homem ele deu a autoridade que Deus tinha dado a ele, através da sua ação de pecado, agora para Satanás. Nós vamos ver alguns versículos a respeito disso. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, diz assim: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a Bíblia fala do Deus desse século, aquele que está dominando a mente dos incrédulos, daqueles que não creem no Senhor, que ainda não ouviram e não creram no evangelho de Cristo. Então, Satanás ele está como Deus desse século. Queria que você fosse agora para 1 João 5. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Novamente, o mundo jaz no maligno.
A autoridade que nós tínhamos foi dada agora a Satanás. Agora, na verdade, não, né? Quando o homem pecou. Mateus 4. Queria que você fosse para lá agora. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 8. Aqui nós vamos falar um pouquinho, né, rapidamente, sobre um evento que aconteceu com Jesus, né? Ele foi tentado por Satanás. E no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, né, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas Satanás, ele estava oferecendo algo que, de fato, ele tinha domínio, porque foi dado a ele. Uma coisa interessante, até que eu estava... um assunto que eu estava comentando com o meu marido ontem à noite, e ele falou algo bem interessante. Que as pessoas mais respeitadas atualmente são aquelas que têm muito dinheiro. Né? E Satanás muitas vezes usa o dinheiro para enganar as pessoas, para dar uma falsa sensação de importância, de que aquela pessoa ela pode ser salva porque, enfim, ela merece, ela é tudo, sabe? As pessoas ela têm essa falsa sensação de segurança por causa do dinheiro. E Satanás ele tem usado muito isso, né? A questão do dinheiro como sendo um Deus para as pessoas, né? Como sendo algo que vai tirar do coração das pessoas o lugar que é de Deus. Né? Isso é uma das coisas. Então, nós vimos aqui que não havia solução para nós. Estávamos condenados à morte. Né? E naturalmente não havia uma solução, mas amados, Deus ele já sabia de tudo isso e ele já proveu, amém, um cordeiro para nós, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas eu quero também comentar com você algumas coisas aqui para nós relacionarmos. Até agora nós falamos muito sobre o pecado, mas eu vou citar alguns versículos que mostram uma associação entre o pecado e a doença. Nós sabemos que o pecado ele gera morte, amém? Então, consequentemente, daí a gente já pode pensar em coisas que levam à morte, como a doença, a própria doença. Mas eu trouxe também alguns versículos aqui para a gente falar sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 5, você pode ir para lá. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 14, para a gente entender o contexto. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, amados, nós vemos aqui uma associação de cura e de perdão dos pecados. Nós podemos ver aqui. Vamos para outra agora passagem. 1 Coríntios 11. Mas antes que eu esqueça, amados,
embora a doença ela tenha vindo por causa do pecado, né, vindo ao mundo por causa do pecado, nós não podemos dizer que todas as pessoas que elas estão passando pelo momento de enfermidade, de doença, elas estão em pecado, certo? Nós entendemos que o nosso corpo ele não é um corpo glorificado ainda, mas nós teremos em nome de Jesus. Então, o nosso corpo, por causa do pecado de Adão e Eva, ele foi corrompido. E por causa disso, nós temos algumas fragilidades. Né? E até em alguns livros, o irmão Reagan, ele fala sobre princípios naturais que, quando são quebrados, a gente pode adquirir uma doença. Como, por exemplo, sair em um local assim, muito frio. Quando você está num local quentinho, aquecido, de repente você sai na rua, está muito frio. E aquilo pode trazer um resfriado para você. E não necessariamente é porque você pecou. Mas são leis naturais que, infelizmente, o nosso corpo ele ainda está sujeito a essas leis. Certo? Então, relembrando aquilo que foi dito nos cultos passados. O porquê que o irmão está doente não é da nossa conta. Amém? Isso aí é ele e Deus. Mas nós vamos aqui trazer, eu trouxe na verdade essa associação para entendermos que sim, muitas vezes também o pecado ele vai liberar doença sobre a vida das pessoas, isso pode acontecer, certo? Mas eu trouxe mais para a gente entender que com o pecado, a partir do momento que o homem pecou, doença também foi liberada para nós, amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Na verdade, eu coloquei só aqui, mas está falando sobre a Santa Ceia, né? E nós vemos aqui um problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? Que havia uma divisão na hora de ceiar, onde alguns irmãos eles estavam sendo excluídos da ceia do Senhor, e enquanto outros, ou seja, eles não comiam, não tinham comida para eles, enquanto que outros se fartavam, né, dentro da igreja. E isso ali veio como divisão, um pecado que estava surgindo ali no meio das pessoas, alguns se ensoberbecendo, né, se achando superiores aos outros e deixando alguns de lado. E aí, esse pecado, amados, fez surgir, no versículo 30, diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, que morrem. Certo? Então, o pecado, muitas vezes, ele pode, sim, trazer também doenças sobre o nosso corpo. É uma porta aberta. Marcos, capítulo 2. Aleluia. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3. Nós vamos ler sobre a cura de um paralítico. Diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoaram em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: E a ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, nós vimos, amados, uma cura aqui, né? Um exemplo de cura onde Jesus trouxeram o paralítico para Jesus, e tenho certeza que eles trouxeram aquele paralítico para ser curado. Mas Jesus, primeiramente, perdoou
com a autoridade que Deus tinha, de Deus nele, perdoou os pecados e então liberou cura também para aquele paralítico. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você fosse agora para Números 21. Números capítulo 21. Glória a Deus. Nós vamos aqui ver uma profecia a respeito de Cristo, relacionando a cura com o sacrifício, a cura com a salvação. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos dessas bases, amados. São muito importantes para a gente entender o que nós éramos e o que o sacrifício de Cristo nos fez. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente, ia a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então houve ali, essa salvação para o povo de Israel, mas também foi um símbolo para o que viria a acontecer com o Senhor Jesus. E nós vemos isso lá em João capítulo 3. Essa descrição. João capítulo 3. Também já foi mencionado aqui, durante essas semanas do mês de abril. João 3, 14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus, amados. Jesus, ele foi levantado, o sacrifício dele não somente foi para salvação do nosso espírito, mas também para a salvação do nosso corpo. Amém? Existe uma cura disponível no sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo sacrifício que nos purificou dos pecados também levou embora nossas doenças. Aleluia. 1 Pedro 2, 24. Pedro 2, 24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Glória a Deus. O sacrifício de Cristo nos proporcionou isso, cura. Colossenses capítulo 2. Aleluia. Colossenses capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus.
Amados, nós estamos nesse mês, nós precisamos ainda mais estarmos tomando essas vacinas e, para alguns, injeção de cura divina. Amém? Nós precisamos estarmos ouvindo sobre essa realidade. Dia após dia, amados, dia após dia, nós precisamos estar ouvindo sobre essa realidade. Glória a Deus. Colossenses 2, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Aleluia, nós estávamos mortos e nós somos vivificados. Diz assim, continuando: perdoando-vos todas as vossas ofensas. Aleluia, ele nos justificou, ele nos perdoou. Amém? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele tirou aquela dívida que nós tínhamos. Amém? Ele tirou, nós tínhamos uma dívida e ele foi lá, tomou sobre si e pagou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2:14. Aleluia. Eu tenho certeza, irmão, se você está aqui hoje de manhã, é porque você reconhece que precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você está aqui nessa manhã porque você reconhece que Deus, ele vai falar ao seu coração, ele está falando no seu coração, que você necessita do Senhor. E glória a Deus pela sua vida, por você ter vindo, amados, porque Deus, ele nunca vai te decepcionar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia. Amados, Deus, ele não criou o homem para ser servo do pecado. Embora o homem ele tenha se colocado como servo do pecado, Jesus, ele disse: não é o seu lugar. Foi lá e nos resgatou e nos colocou na posição novamente de autoridade. Nós não podemos voltarmos à posição onde Jesus nos tirou de servos do pecado, amados. Nós devemos permanecer no lugar onde o sacrifício de Cristo ele foi pago, amados, um lugar de autoridade. Aleluia. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, a descendência da fé, amados. É essa descendência que nós pertencemos. Amém? Glória a Deus. Ele nos tomou. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Isso significa, amados, que Jesus, ele te entende. Amém? Ele foi tentado, a Bíblia diz, em tudo, mas ele não pecou. E é por isso que ele pode, amados, socorrer você naquilo que você está passando nesse momento. Saiba, Jesus, ele sabe o que é isso. Ele entende o que é isso. Ele entende sua situação. Amém? Por mais que você explique às outras pessoas.
As outras pessoas, elas não sabem o total, os detalhes. Amém? Mas Cristo, Ele sabe. Jesus, Ele te conhece. Ele sabe a intenção do seu coração. Amém? Em toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Inclusive, amados, situação de enfermidade. O Senhor, Ele levou sobre si as enfermidades. Ou seja, Ele sofreu as enfermidades em nosso lugar. Ele sabe a dor que você sente. Ele sabe a frustração que você sente, amados. Por isso, Ele levou sobre si. Para que nós não soframos mais isso. Glória a Deus. Porque Ele se identificou conosco. E lá em Romanos capítulo 5, vamos ver o que é que diz lá. Romanos capítulo 5, para nós hoje. Aleluia. Romanos 5, 17. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós fomos esses, amados, que recebemos essa graça abundante, esse dom, esse presente da justiça, amém? Glória a Deus. Então o Senhor nos fez reinar em vida, amém? Nós estamos reinando em vida, aleluia. Mateus 28, Mateus capítulo 28, a autoridade nos foi dada. Lê essa passagem, né, que é bem conhecida como a grande comissão. Mateus 28, a partir do versículo 18. Diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra foi-me dado. Aleluia! Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, amados. Deus é muito bom. Ele nos mandou com autoridade. Aleluia. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas estas coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, amados, já está mais certo que se nós somos o corpo de Cristo, se todas as coisas estão abaixo do corpo dos pés de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, nós estamos acima das coisas. Amém? Dessas coisas como autoridade, como posição de autoridade. Amém? A autoridade está em nós, como igreja do Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Versículo 9.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! O nome de Jesus, ele faz com que todas as coisas se dobrem diante dele. Aleluia. Atos 3:16. Atos 3:16. Houve aqui uma cura de um coxo. Eu não vou entrar em toda a passagem. Mas houve aqui uma cura de um coxo, amados. E olha só o que os apóstolos falam aqui. Atos 3:16. Pela fé no seu nome, ou seja, o nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então perceba a exaltação do nome, o reconhecimento da autoridade que está no nome de Jesus. Amém? Quando nós utilizamos o nome de Jesus, é como o próprio Jesus, ele operando naquela situação. Amém? Glória a Deus. E amados, eu gostaria agora de chamar aqui as pessoas, para eu orar mesmo, as pessoas que reconhecem que existe um dom de cura, né? Dos dons espirituais, dom de cura sobre a sua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente. Deus já tem falado com você a respeito disso. Pode vir, amados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Existem, amados, dons de cura para a igreja operar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Desde quando eu comecei a pensar nessa ministração, estava ouvindo isso. Quando eu cheguei aqui, continuo ouvindo isso. E eu sei que Deus tem algo a derramar sobre a vida de vocês. Dom de cura não vai ficar mais escondido. Dom de cura não vai ficar mais escondido. Se Deus deu, de graça você recebeu, de graça vocês vão dar. Aleluia. Aleluia. Dom de cura. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, vocês vão fluir naquilo que o Senhor disse que vocês têm. Vocês vão fluir. Vocês vão fluir. Nunca mais envergonhados, mas ousadia chegando, intrepidez chegando, em nome de Jesus. Aquilo que tinha como deficiência não vai ter mais, mas eu não posso, não vai dar certo. Em nome de Jesus, acabou essas desculpas. Se Deus deu o dom, se Deus falou que vocês iam curar enfermos, pelo dom específico de cura, não somente aquela cura pela fé que nós escutamos, que nós temos, mas um dom de cura especial dado pelo Espírito Santo. Para momentos específicos, vocês vão fluir. Quando o dom de cura vier, a inspiração do Espírito vier, vocês não vão mais se conter. Vocês vão lá e vocês vão orar e as pessoas elas vão receber. Porque, amados, dom de cura não vai depender da fé da outra pessoa, não. Vocês têm que ir lá e fazer isso. E colocar esse dom em prática que o Senhor deu a vocês, para que o nome dele seja glorificado, para que maravilhas sejam feitas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mãos cheias do poder do Senhor. Em nome de Jesus, mãos cheias do poder do Senhor. Em nome de Jesus, mãos cheias do poder do Senhor. Em nome de Jesus, aonde tocarem, as pessoas que tocarem vão ser alcançadas, vão ser curadas em nome de Jesus.
nunca mais vergonha, nunca mais vergonha, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, destravamento em nome de Jesus. Aleluia. Se o Espírito Santo deu, ele se responsabiliza. Aleluia. Ele se responsabiliza pelo dom que ele dá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos, cheios do Espírito, cheios de autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Vocês podem se sentar. Aleluia. Obrigada, Senhor.